Mais uma vez eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de ensino bíblico doutrinário. Hoje, dia 12 de outubro de 2021, Dia das Crianças, um dia muito importante para todos nós, oportunidade que nós relembramos a nossa infância dos nossos filhos, de quem amamos, e também é uma data para a gente poder se confraternizar com a família. Portanto, desde já, parabenizo a todas as crianças, que o Senhor Deus continue abençoando, dando saúde, abençoando o papai, a mamãe, os avós, e assim por diante. Queridos irmãos, nesta hora nós vamos louvar ao Senhor Deus com o hino da harpa cristã e em seguida nós daremos aqui sequência ao estudo bíblico doutrinário de hoje. Abra a sua harpa cristã no hino que for indicado para juntos louvarmos ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o Senhor juntos com o hino de número 8. Cristo, o fiel amigo. Durante a vida a gente conhece muitas pessoas, né? A gente faz muitos amigos, digamos assim, mas só Cristo continua em todos os momentos, só Cristo é fiel em todas as circunstâncias. Então, acho que só Cristo a gente pode chamar de verdadeiro, fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só
Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, a abrir a Bíblia Sagrada, no capítulo 13 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo 13 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Como disse, hoje, Dia das Crianças, um dia muito, muito especial para todos nós, mesmo nós adultos. Também é um dia especial, porque outrora fomos crianças também. E devemos louvar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agora quero ler o versículo de número 11, que está bastante ligado a este dia que estamos vivendo. Quando eu era menino, quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, discorria como criança, mas logo que cheguei a ser homem, que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Amém. Esse versículo é o texto áureo do nosso estudo bíblico doutrinário de hoje. É um texto que, inclusive, nós estudamos na quarta-feira passada, no estudo online que estamos fazendo sobre paracletologia. Estudo esse que amanhã, se o Senhor Deus permitir, entraremos pelo capítulo 14, mais 2, 3 aulas, nós concluiremos esse estudo. Se você não assistiu, assista, tanto através do Facebook quanto do YouTube, todas as aulas estão gravadas. Aqui o Espírito Santo me trouxe esse versículo para o texto áureo do nosso estudo de hoje, justamente para a gente entender as fases da nossa vida, meus queridos irmãos. E como sempre o Senhor Jesus fazia, Ele, durante o seu ministério, Ele falava parábolas, Ele trazia à tona situações reais do cotidiano, para exemplificar o que é que Ele queria ensinar. E aqui o Espírito Santo também conduziu o apóstolo São Paulo, escrevendo, falando à igreja de Corinto, e hoje a nós, pelo mesmo Espírito, que há fases e fases na nossa vida. Aqui, esse texto não está, em hipótese alguma, denegrindo a fase da criança. A criança tem uma fase própria, é peculiar da criança ser criança. E é justamente isto que o apóstolo São Paulo está trazendo para a nossa reflexão. Quando eu era menino, outras versões diz a própria criança, eu falava como menino, sentia como menino, coisas naturais de uma criança, de um menino. E bom que isso seja assim, porque criança tem que aproveitar a sua fase de criança. Criança tem que desfrutar da sua fase de criança. E aqui a palavra de Deus está falando que a criança tem uma fala própria, tem um sentimento próprio, tem formas de brincar própria de criança. Mas olha, depois que a gente chega à fase adulta, as coisas de crianças precisam cessar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Pois bem, nestas últimas semanas, na última, por exemplo, nós falávamos sobre a voz do Senhor, com base no Salmo 29 e muitas outras referências bíblicas. Voz do Senhor é poderosa, voz do Senhor é cheia de majestade.
E aqui estamos notando que a voz de uma criança é diferente da voz de um adulto. Mas, na terça-feira retrasada, nós falávamos também sobre o pastor e o apicultor. Falávamos sobre o pastor, o trato com as ovelhas, como se dá. O pastor conhece as ovelhas conhecem o seu pastor pela voz. Há uma reciprocidade de conhecimento entre o pastor e as ovelhas, entre as ovelhas e o pastor. E agora, meus irmãos, nós chegamos nesse ponto, nesse dia tão nobre como o Dia das Crianças, e hoje o Senhor nos levou para um assunto que, confesso, que aprendi desde criança. Não sei quantos aqui, quantos nasceram no berço evangélico, como nós dissemos popularmente, pela misericórdia de Deus eu nasci, e uma das lições primárias na escola bíblica dominical e infantil é sobre a vida de Jó, do patriarca Jó. Um homem que, no livro que traz o seu próprio nome, no primeiro versículo, a palavra de Deus diz que havia um homem, já não mais criança, mas havia um homem, na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Teve seus filhos, suas filhas, Deus o abençoou, prosperou tudo em que ele colocou a mão, foi um homem de bem. Mas na sequência desse primeiro capítulo do livro de Jó, nós vamos notar lá no versículo 6 algo que me salta aos olhos. Toda vez que eu leio, esse texto me salta aos olhos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 6 diz isto: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vieram cultuar, vieram adorar ao Senhor, vieram prestar honra, glória ao Senhor Deus, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Se você for ao original do original, você vai notar que esse rodear a terra e passear por ela significa: olha, eu estou perambulando por aí. Eu estou rodeando por aí. Essa foi a resposta que Satanás deu ao Senhor Deus. E também é interessante notar no versículo 8 que o Senhor disse a Satanás, o Senhor lhe respondeu: observaste tu a meu servo Jó? E aí o Senhor começa a testemunhar a respeito deste nobre irmão. Porque ninguém há na terra, semelhante a ele. Imagine o testemunho
que o Senhor Deus estava dando a respeito desse nobre irmão. Não há na terra semelhante a ele. E o que é que esse homem fazia? Qual era o seu comportamento? O Senhor disse: homem sincero, reto, e temente a Deus, temente a mim. O Senhor falando a respeito de Jó. E ainda, desviando-se do mal. E aí os senhores conhecem muito bem essa passagem bíblica, como disse, esse estudo bíblico faz parte da minha infância, na escola bíblica dominical. E aí vai passando a vida de Jó, com acontecimentos nada agradáveis a partir de então. Porque a astúcia do inimigo de Deus fez com que ele tocasse a mão em coisas que o Senhor permitiu. E assim foi feito, segundo a permissão de Deus. E quando eu vou para o capítulo 2, para eu não ficar aqui nas entrelinhas do texto, porque os senhores já conhecem bem, estamos em um culto de ensino bíblico doutrinário. No capítulo 2, se repete a cena. E vindo outro dia, não é o mesmo dia, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Novamente, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E o Senhor novamente disse: de onde vens? Mesma pergunta do primeiro capítulo. E ele respondeu, Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Olha, eu sou um andarilho por aí. Essa foi a resposta do diabo. Sou um andarilho, estou perambulando por aí. E o Senhor novamente disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aí volta o Senhor destacar novamente as qualidades de Jó. Homem sincero e reto, temente a mim, desviando-se do mal. E que, depois de tudo que você fez, Satanás, ele ainda retém sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, depois de uma ferrenha provação, o Senhor Deus novamente testemunha a respeito de Jó favoravelmente. Mas o inimigo não esteve satisfeito e quis mais. E o Senhor disse, no capítulo 2, versículo 6, o Senhor disse a Satanás: olha, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Você vai até tal ponto, de tal ponto você não passa. E assim o inimigo fez. E diz a palavra de Deus que Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E de repente, no versículo 9 do capítulo 2, a mulher de Jó disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre.
amaldiçoa a Deus, o teu Deus, e morra. Pronto, acaba com esse sofrimento. Mas Jó disse a ela: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Mas a palavra de Deus no versículo 11 mostra-nos agora uma outra situação. Parece que daqui a seguir, parece que Satanás sai de cena na sequência do livro de Jó. Mas não sai não. Porque no versículo 11 diz que, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamatita. E consertaram e acordaram entre si, aqui minha versão, juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. Intenção boa, muito boa. Em momento de dificuldade, você ter alguém que chegue a você no sentido de condoer-se da situação adversa que você está passando, te consolar. Mas, indo um pouco adiante, lá para o capítulo 4, estou pulando 3, traz o título Elifaz repreende Jó. Um dos 3 amigos, companheiros de Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e forçaste as mãos dos fracos. Elifaz dizendo a Jó: olha, Jó, tu ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras, Jó, levantaram os que tropeçavam. As tuas palavras levantavam os que tropeçavam. E os joelhos desfalecendo, fortificaste, Jó. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos, Jó? E o versículo 8, o último que vou ler aqui do livro de Jó. Segundo eu tenho visto, Jó, ele faz, dizendo aqui, segundo que eu tenho visto, os que lavram iniquidade, Jó, e semeiam o mal, cegam isso mesmo. O que é que ele está querendo dizer aqui para Jó? Ele entra aqui, ele faz, começa a apresentar aqui a Jó uma doutrina que ele não conhecia, ele faz, querendo apresentar a doutrina da semeadura. O que se planta, se colhe. Você está colhendo, Jó, o que você plantou. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque no capítulo 4, tudo começa com elogios. Ele faz se apresentando a Jó, falando: olha, Jó, eu sei que você está passando por essa situação, mas tu não ensinava muito, esforçava a mão dos fracos, tuas palavras não levantavam os que tropeçavam,
e os joelhos desfalecendo, tu não fortificavas, e agora tu está passando isso? Tu está colhendo. Queridos irmãos, hoje não vou falar sobre a lei da semeadura, porque demanda tempo e não é o foco do estudo bíblico de hoje. Mas uma coisa é nítida, clara, à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala sobre o trigo e o joio. E o joio, quem semeou foi o inimigo. Ou seja, nem tudo que nós colhemos, fomos nós que plantamos. Biblicamente, isso é uma doutrina. É claro que o que nós semearmos, nós ou as próximas gerações colherão. Todavia, nem tudo que nós colhemos fomos nós que plantamos. Isso poderia trazer vários e vários exemplos, como um exemplo bem prático no trânsito. Nós podemos inadvertidamente bater o nosso carro. A responsabilidade é nossa. Mas nem sempre fomos nós que batemos, tem outros que batem no nosso carro. E aí, por que isso aconteceu? A distração foi nossa ou de quem bateu? Mas o que a gente precisa observar na palavra de Deus, e tem vários textos que eu quero ler juntamente com os irmãos, é que nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas com as quais nós lidamos no dia a dia. Nós precisamos saber quem é que nós estamos escutando. Porque diz a palavra de Deus, e nós já estudamos isso, poderia ter aqui, voltar para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, falando sobre Jesus, o bom pastor. E nós vamos ver ali, claramente, que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Queridos irmãos, nós precisamos estar com o ouvido tinindo para discernir a voz do Senhor Deus. Saber que é o Senhor Deus que está falando conosco. E não outro alguém que quer se apresentar e querer usar o nome de Deus para pisar ainda mais sobre aquela ferida que está exposta, aquela situação adversa que estamos passando. Ou nós escutamos a voz de Deus, ou escutamos a voz do inimigo. Nós precisamos saber, meus irmãos, quem são esses amigos de Jó. Por onde eles andam? Qual o comportamento deles? Porque são aqueles que não estão dispostos a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não. Os amigos de Jó são aqueles que, quando o outro está passando por uma prova, é sinônimo de pecado. Sinônimo de pecado. Porque o outro está passando pela prova. Mas quando ele está passando, aí é aprovação de Deus. Olha para o problema dos outros como se o problema dos outros tudo fosse consequência do pecado.
Mas eu quero ir agora para a segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando o Espírito Santo adverte ao apóstolo São Paulo e, consequentemente, a Timóteo, sobre os últimos dias, sobre os tempos trabalhosos, e com quem nós devemos andar, e com quem nós devemos deixar de andar. Por quê? Porque, dependendo da amizade, ela pode destruir a tua vida, pode destruir o teu casamento, pode destruir muitas áreas da tua vida se você não souber discernir quem é que está andando com você. Porque na hora que tudo vai bem, meus irmãos, tudo vai bem. É meu amigo, é meu irmão, os amigos de Jó. Enquanto tem um cafezinho para pagar, um bolinho para comer, ou aí no mundo, a cervejinha para tomar. Aliás, esses dias, saímos do culto, os bares estão fervendo, fervilhando, lotados, abarrotados. Devemos orar para que o Senhor Deus tenha misericórdia, alcance essas vidas. Mas na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ver aqui uma lista de predicados, de adjetivos, que estão relacionados aos tais amigos de Jó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha que Jó estava nos primeiros dias, hein? Era um patriarca. Aqui a palavra de Deus está falando sobre os últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo, amigos de Jó aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, porque quem não é pio, é ímpio. Destes, olha o conselho bíblico aqui, afasta-te. E eu coloco aqui, enquanto é tempo, afasta-te. Porque deste número, quem são e onde andam esses amigos de Jó? São os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, ignorantes, incoerentes, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui traz o exemplo depois de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprovados literalmente na fé. Não irão, porém, avante. Não irão, não. Porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles, como daqueles tais amigos de Jó. No capítulo 4 dessa segunda epístola a Timóteo, ainda começa a fazer uma lista. Continua aqui, dando ênfase ao capítulo 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo,
redarguas, repreendas, exortes, mas com toda longanimidade, com paciência e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não aceitarão a palavra da verdade, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, inquietação que não consegue parar para escutar. Então o apóstolo São Paulo, orientando aqui a Timóteo, traz esses conselhos bastante contundentes aqui, sobre as qualificações dos tais amigos de Jó, por exemplo. E devemos estar atentos, meus irmãos, por quê? Porque a nossa vida é uma luta diária, é uma luta constante, são provações diárias, são provações constantes, são aflições que o Senhor Jesus disse que nós passaríamos por elas. E de repente vem sobre nós o mau tempo, porque nós não estamos imunes ao mau tempo. E aí que nós vamos de fato entender e saber quem de fato são e os que não são. Quem nunca já não se decepcionou por ter confiado a alguém uma coisa, um segredo, e de repente esse alguém se entristeceu com você, porque o mau tempo chegou para você, por alguma situação, um dia que você não estava bem, e de repente esse outro alguém coloca tudo para fora. Isso é um perigo, meus irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado com quem nós confidenciamos segredos. Nós devemos tomar muito cuidado com quem nós falamos de particularidades. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com quem nós levamos para casa. Devemos tomar muito cuidado com quem nós levamos para casa. Muito cuidado, porque enquanto é amigo, é amigo. Mas novamente, quando depois a situação fica adversa por N motivos, do mau tempo que chegou, aí se estampa quem de fato está por trás. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus esteve atento à voz do seu servo, apóstolo São Pedro, quando o Senhor Jesus pergunta: o que dizem a meu respeito? E todos começam a compará-lo com nobres irmãos. Uns diziam Elias, outro um dos profetas, e aí vai. Homens tementes a Deus. Mas de repente levanta-se Pedro e diz: não, nada disso. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí o Senhor Jesus não perde tempo, como nunca perdeu. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas depois desse fato, o Senhor Jesus começa a dizer: olha, convém que eu vá para Jerusalém, tal. E aí o mesmo apóstolo São Pedro começa: não, Senhor, não vai não. Não, o Senhor não merece ir para lá não. E o Senhor vira-se e diz: para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Não é que Pedro era Satanás, jamais foi. Só que Pedro deixou-se levar por um sentimento do maligno, porque o inimigo não queria que o Senhor Jesus fosse para a cruz, porque assim não se cumpriria a palavra do Pai. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com as palavras que são dirigidas a nós e por quem essas palavras estão sendo dirigidas. Porque senão você pode colher algo que não é para você. Jó, o próprio Senhor Deus testemunhou favoravelmente a ele. E agora vem esses três, depois tem um quarto que se apresenta ainda mais novo.
também querendo dar uma lição para Jó. Amados irmãos, nós devemos seguir a palavra de Deus cabalmente como um exercício de fé, porque esses tais amigos de Jó se apresentam como sendo extra-crentes, querendo ser melhor que os outros. E o apóstolo São Paulo, ainda orientando a Timóteo, na primeira epístola agora, no capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz, olha a ênfase que é dada aqui, capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, como fizeram a respeito de Jó, tendo cauterizado a sua própria consciência. No versículo anterior que nós lemos, falava sobre comichão nos ouvidos, agora está falando de cauterização da mente, atrofia da mente. E isso é muito perigoso, meus irmãos, porque, novamente, nós precisamos saber com quem nós andamos. A palavra de Deus nos adverte, as más conversações corrompem os bons costumes. E veja que os 3 amigos de Jó se alinharam antes de ir ter com ele. Está escrito lá. Fizeram um alinhamento, vamos lá, ai, tadinho de Jó. Queridos irmãos, por que essa palavra de Deus está vindo aos nossos corações? Porque no meio da luta, o inimigo vai tentar fazer com que você fique ainda mais para baixo. A luta nos entristece, não tem luta que nos agrada. A luta muitas vezes até nos abate. Mas se a gente der ouvido para a pessoa errada, aí que nós vamos realmente pensar como o inimigo quer que a gente pense. Mas o Senhor nos chamou, meus irmãos, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tanto é que o Senhor depois virou o cativeiro de Jó, o Senhor Deus honrou a fidelidade de Jó. A Bíblia não fala, e também não pede uma opinião para falar, sobre a mulher de Jó. Porque será que ela era uma mulher que andava sozinha, solitária, não tinha amigos? Quem será que andava com essa mulher, para ela chegar ao ponto de falar, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, acaba com isso logo. Cuidado com quem nós andamos, meus irmãos, tomemos cuidado, porque Jesus Cristo está às portas para vir buscar a igreja dele, Ele está às portas para vir nos buscar. Essa luta que eu e você podemos estar passando, ela é passageira. O Senhor está cuidando daqueles que são fiéis a Ele. E qual é o conselho, meus irmãos, que nós temos sobre tudo isso que nós estamos falando? É só a gente ir. Poderia falar de cor e salteado aqui, mas é só a gente ir para o livro do Salmo, no primeiro Salmo da Bíblia. Nós vamos ver ali onde andam os amigos de Jó, por onde eles andam, o que eles fazem, e onde nós não devemos andar, com quem nós não devemos andar, inclusive se os tais estiverem entre nós, porque está claro na palavra de Deus, que o inimigo se apresentava junto com aqueles que se apresentavam perante o Senhor, dizendo-se irmãos, amigos, mas na verdade não eram. E aqui o salmista, no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Não anda, meus irmãos, não podemos andar. Conselho nós devemos buscar com quem de fato pode nos aconselhar segundo a palavra de Deus. Se sair fora da palavra de Deus, sai fora dessa pessoa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não devemos nos deter, não pare, meus irmãos.
Se começarem a falar mal de um irmão, de uma irmã, de um amigo, não pare nesta roda, porque Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio, não. Ah, mas você viu fulano, você viu Beltrano, irmãos, tem que olhar para Jesus. Nem se detém no caminho dos pecadores, porque o caminho dos pecadores é aquele que vai acusar você mais tarde. Da mesma forma que está apontando o dedo para o seu irmão, vai apontar para você também, porque você, infelizmente, poderá revelar segredos seus que ninguém deveria saber. Porque somos falhos, nós somos falhos, somos seres humanos. E daqui a pouco as suas confidências podem estar na boca de quem não deveria estar. Ah, mas por que isso me sobreveio? Por que isso aconteceu? Porque eu não vigiei. E a palavra de Deus está falando, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Porque ainda tem um agravante aqui. Uma coisa é andar, eu estou andando e estou no meio deles. Aí de repente um para, todos param, você olha lá, está vendo? É isso aqui, não... Mas daqui a pouco não estão contentes em parar, agora vamos sentar. Senta no meio, senta agora para poder completar a história, com E. Porque história é um conto, história é um fato verídico com H. O salmista muito claramente recebe de Deus essa revelação. Bem-aventurado o varão. Meus irmãos, qual é o antônimo de bem-aventurado? Uma pessoa que não é bem-aventurada, o que é? Qual é o antônimo de bênção, se não maldição? Muitas coisas, meus irmãos, nós podemos evitar, porque o inimigo ele é sujo. Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes faz o quê? Para ser bem-aventurado? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. O que é que ele medita? Uma pessoa bem-aventurada? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, dirige os meus passos. Espírito Santo, faz-me lembrar. Espírito Santo, me ajuda nas fraquezas. Espírito Santo, intercede por mim nas orações. Espírito Santo, me reveste com o poder do alto. Espírito Santo, me capacita para enfrentar essa luta. Bem-aventurado, porque este tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quem será esse bem-aventurado? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que é isso, meus irmãos? Primavera, verão, outono, inverno, saímos agora de uma estação em que um vendaval, inclusive eu coloquei no grupo do Jabaquara, um dia que deu um vendaval bastante chamativo em muitas regiões do país, e as árvores, elas eram sacudidas e aquelas folhas caíam. Mas não é que a árvore não prestava mais, muito pelo contrário. O Senhor mandou o vento para ela se preparar, porque logo ela teria uma folhagem nova, estaria bonita novamente, porque a estação própria chegaria. Agora estamos aí, meus irmãos, na primavera, as árvores floridas, lindas, maravilhosas, mas antes teve que passar por uma fase difícil, o mau tempo chegou para elas. E aqui está falando, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Não significa que a luta não virá. Foi o que aconteceu com Jó. Jó prosperou em tudo que fez, mas teve uma hora que o mau tempo chegou. O Senhor permitiu,
mas ele perseverou, ele foi fiel até o fim, e o Senhor honrou a fé dele. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Mas são como os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos não subsistirão. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhece, ele testemunhou sobre Jó. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso nós devemos, meus irmãos, andar como o Senhor Jesus nos ensinou. Quantas vezes não tenho repetido aqui esse conselho do Senhor Jesus que direi agora? Olhai, vigiai e orai. Nós devemos olhar, vigiar e orar. Porque os amigos de Jó, eles estão por toda parte. Os amigos de Jó, eles se apresentam na bonança. Os amigos de Jó se apresentam quando tudo vai bem. Mas é uma advertência para nós, meus irmãos. Tanto o marido quanto a esposa está atento com os amigos que andam, com as conversações, com as amizades, para que o inimigo não venha semear coisa na sua seara que não é devida a você. Esta é uma palavra, meus irmãos, de muita advertência, porque quando nós éramos crianças, a fase era outra. Criança não está preocupada com o mau tempo. Não. A criança não está preocupada se choveu, se fez sol, ela quer brincar em todo o tempo. Mas o adulto não. O adulto sabe que quando a estação muda, as coisas mudam também. Quando o mau tempo vem sobre nós, a gente tem que estar preparado para enfrentá-lo. Quantos casamentos não foram destruídos por amizades ruins, por inveja, e coisas semelhantes àquelas que nós lemos lá na epístola que nós lemos de Éfeso. Por isso nós devemos estar muito atentos à palavra de Deus, porque quando a gente olha, meus irmãos, para este livro do patriarca Jó, que foi inspirado pelo Senhor Deus, nós vamos ver que os amigos de Jó nos dias de hoje, estão indo para o final, são pregadores de Facebook, são pregadores de YouTube, são pregadores que não têm uma igreja para congregar, não tem um pastor para apacentar, ou são pastores que têm título de pastores, mas não pastoreiam ovelhas, não visitam ovelha, não sabem qual a necessidade da ovelha. E fica falando ao vento coisas que parecem ser da Bíblia Sagrada, e até usam textos da Bíblia. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com isto. Porque o pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas precisam conhecer o seu pastor. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque há muitos plagiadores da palavra de Deus. Muitos plagiadores que usam a palavra de Deus, ao invés de deixar a palavra de Deus usá-los. Plágio, meus irmãos, é algo nojento, é algo que não tem identidade própria. Plágio é uma falsificação. Plágio é aquilo que parece, mas não é. Já comprou uma roupa, já comprou um tênis, já comprou algo falsificado?
Você olha um e outro, se você não tiver conhecimento, você é enganado, porque você fala, é igual. É igual. É igual, igualzinho. Me lembro como se fosse hoje, eu quebrei um dos retrovisores do carro, morava em Brasília na época, quebrei. O retrovisor quebrou, o espelhinho do retrovisor, que dá visibilidade, amplitude, segurança na estrada. E a coisa estava difícil. E eu precisava trocar aquele retrovisor, porque eu ia viajar, acho que eu vinha, inclusive, eu vim de Brasília para São Paulo dirigindo. E aí alguém me disse, olha, vai na feira tal que lá vende. Olha, e é bem mais barato que o original. E eu caí no conto. E fui lá comprar o retrovisor, e encontrei o retrovisor. Igualzinho, na minha visão, na minha ótica, ao original. Igualzinho. Metade do preço. Se eu sou bobo nada, vou comprar isso aqui mesmo. E comprei, e o rapaz ainda falou, olha, você está pagando metade do preço. Não sei precisar, estou aqui apenas trazendo à tona a diferença, porque é brusca de preço, mas eu instalo para você também. E aí que eu fiquei maravilhado, é isso que eu estou precisando, o dinheiro está curto, eu preciso viajar, e ele colocou o retrovisor e eu segui viagem, me lembro como se fosse hoje. E de repente eu peguei uma tempestade na estrada. E quem disse que aquele espelho funcionava? Ele embaçou de uma tal forma, que não era pano, não tinha nada que suportasse. O da direita eu via tudo. O da minha direita, mas da esquerda eu não enxergava nada, e era novo. Não era original. Era falsificado. Era um produto falsificado desses que muitas vezes nós compramos aí. E achamos que estamos saindo no lucro. Achamos que estamos fazendo o melhor negócio. Queridos irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser original. Nós não podemos aceitar plágio, porque na hora da tempestade é Ele que vai te dar ou não a claridade que você precisa para enxergar, porque Ele é a luz. É a luz que dá claridade no ambiente. Mas se for falsificado, a luz será trevas, e ela não vai te permitir enxergar nada na hora da luta. Mas que o Senhor Deus nos ajude, pelo Teu Espírito, a compreender e a discernir o que é de Deus e o que não é. O que é original, o que é falsificado. Mas para isso acontecer, meus irmãos, você tem que ter, como diz na língua portuguesa, tem que ter feeling, tem que ter percepção, tem que ter tato, é isso aí, tem que ter tato. Tem que ter tato, você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. É assim que nós precisamos tratar, meus irmãos, a palavra de Deus. É assim que nós precisamos compreender o que é original e o que é falso. Para eu finalizar essa mensagem, meus irmãos, quero mostrar para vocês um plágio na Bíblia Sagrada. Se eu já não mostrei, vou mostrar. Se eu já mostrei, vou mostrar de novo. Não sei se vocês já viram plágio na Bíblia, mas tem. Porque a palavra de Deus não esconde nada, absolutamente nada. Abra sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo 34. Alguém vai estar perguntando, mas plágio na Bíblia? A Bíblia não esconde pecado. A palavra de Deus não escondeu o pecado de Davi. Não. A palavra de Deus não escondeu as mazelas de Saulo de Tarso. Não. Não. E nós vamos ver aqui Jó, capítulo 34. Um texto que pode passar desapercebido de todos nós. Mas veja, o título do capítulo 34, começa por aí. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Eliú, vocês sabem quem foi. Um dos amigos, entre aspas, de Jó. E o que é que Eliú disse?
Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinais os ouvidos para mim. Olha que linda chamada, hein? Ei, olha, me escute, porque o Senhor vai me usar. E aí começa, o versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Apenas esse versículo 3. Apenas esse versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Primeiro ponto, quem está falando aqui? Eliú. Segundo ponto, Eliú está querendo falar para quem aqui? Para Jó. E o que é que Eliú disse? Olha, me escuta, incline os ouvidos para mim, porque eu sou sábio, recebi de Deus uma palavra, e a palavra é essa: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Agora vamos, meus irmãos, olhar Jó, mesmo livro nós estamos, capítulo 12, volte aí, Jó, capítulo 12, vamos observar o título do capítulo 12, se o título pertence à fala de Jó, ou à fala dos amigos de Jó. Capítulo 12, Jó defende-se das acusações de seus amigos. Agora, quando eu olho nessa defesa de Jó, desse capítulo 12, olha o que está escrito no versículo 11. Jó 12, 11. Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Duas perguntas óbvias que a gente precisa fazer aqui. Qual capítulo vem primeiro, o 12 ou o 34? Claro que é o 12. Quem é que recebeu de Deus esta palavra? Foi Jó ou foi Eliú? Foi Jó. E o que acontece no capítulo 34? Eliú chama para si a autoria da fala. Mas, na verdade, quem patenteou a fala pelo Espírito de Deus foi Jó. Queridos irmãos, nós não podemos nos enganar com os enganadores que estão por aí. Nós não podemos nos deixar levar pelo engano, porque o propósito do diabo é enganar. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender esta santa palavra, porque é ela, é esta palavra que vai nos ajudar, é ela, mas é original, é a palavra original. Portanto, eu termino aqui a exposição desse culto de doutrina, desse ensino bíblico doutrinário, e que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender melhor, cada vez mais, a profundidade dessa palavra, para o nosso próprio bem. Quero orar com você, você que está presente, curve a sua cabeça. Você que está em casa, também por gentileza, curve a sua cabeça. Quero orar junto com você, e logo após esta oração nós terminaremos a transmissão, pois temos um trabalho a fazer presencialmente ainda. Amado Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, a Tua palavra é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Senhor, que o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas, o Teu Espírito que nos faz lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou pela Tua santa palavra, possa nos dirigir verdadeiramente, e, sobretudo, que Ele tenha plena morada, Senhor, em nossa vida, que Ele possa sempre estar dentro da nossa casa, nos ajudando a sempre melhorar, a nos guardar, a nos livrar dessas investidas do inimigo. Nos livra, Senhor,
dos tais amigos de Jó. Nos livra, Senhor, dos falsificadores da Tua palavra. Nos livra, Senhor, daqueles que dizem ser e não são. Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, o mesmo que nos ajudou a compreender a Tua palavra, possa ter, Senhor, liberdade para trabalhar na vida desses que andam enganando e sendo enganados por aí. Salva essas almas, Senhor, encarecidamente salva essas almas. Que os tais possam, Senhor, abandonar este vício do engano. Que os tais, Senhor, possam de fato se arrepender, confessar os seus pecados, Senhor, e viver uma nova vida em Ti, uma vida transformada, como nós estamos experimentando. Senhor, continue nos ajudando, nos dando sabedoria em tudo, despertando para fazermos a Tua obra, enquanto é tempo, porque nós sabemos que o Senhor está às portas para vir buscar a sua igreja. Senhor, que nós sigamos o exemplo do Teu servo Jó, não dos seus amigos. Que nós possamos ter, Senhor, o Teu servo Jó como exemplo para a nossa vida, para o nosso ministério, para o servir a Ti. Senhor Deus, novamente te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando, nos alertando, nos advertindo, nos ensinando e fazendo tudo o que lhe apraz. Senhor, nós apresentamos todas as famílias agora em Tuas mãos, os que estão aqui presentes, quanto os que estão assistindo em suas residências, porque aqui não puderam chegar. Senhor, aqueles que assistirão em outra oportunidade, abençoa cada família, Senhor, dando saúde, paz e alegria pelo Teu Espírito Santo. Senhor, quanto àqueles que estão fracos na fé, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fortificá-los, que o Teu Espírito Santo possa reanimá-los, pois são almas que Te pertencem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa continuar tendo liberdade para fazer tudo que o Senhor quer que seja feito entre nós. Nós Te agradecemos desde já, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.